Quem tem razão? Edmar, seja bem-vindo. Eu começo contigo. Na sua opinião, o que vai acontecer a partir de agora, levando-se em conta as informações que temos e na hora do dia a dia da economia, seja do contribuinte, ou seja, do cidadão e do país, da economia do país? Como é que fica a possibilidade dessa reoneração de combustíveis? Eu acredito que vai voltar, vai ser reonerado os combustíveis, como deve ser, na minha opinião, né? Olha, a melhor maneira do governo intervir nos preços de combustíveis é variando os impostos. Essa variável, né, os impostos, é ali que o governo tem espaço para, sem criar problemas de grandes situações no setor de óleo e gás, no setor de combustíveis, de biocombustíveis, ele poder intervir quando você tem preços de petróleo e derivados muito altos, né? Então, o governo anterior desonerou porque o preço do petróleo chegou em julho do ano passado a atingir patamar de mais de $100, né? Você tinha eleição, estava por vir, todo com a sensibilidade política em relação ao tema, e acontece agora que o preço do petróleo caiu e o momento é de reonerar, porque se a gente não reonerar agora, porque quando o preço voltar a subir, eventualmente, né, isso pode acontecer, o governo não tem instrumentos para intervir nos preços, né? Vai ter que fazer intervenção através de instrumentos que certamente causariam problemas muito maiores para a economia, né? Eu acredito que com relação aos impactos econômicos, né, o preço dos combustíveis são preços importantes, mas são um preço da economia. O preço mais importante é o preço do dólar. Esse sim, o dólar, o câmbio, afeta um grande número de produtos. E se a gente não fizer uma política fiscal adequada, nesse momento, nós não vamos ter um câmbio num patamar adequado, né? O preço do dólar subindo, aí sim nós vamos ter problema com a inflação. Então, eu acho que é importante que a gente aproveite o momento de calmaria no mercado de petróleo para reonerar e preparar dotar o governo, né, de instrumentos para que, se o preço voltar a subir, passar dos patamares de $100, aí sim voltar a desonerar. Quer dizer, esse é o instrumento adequado para intervir nesse mercado. O Sérgio Souza de Araújo, presidente da Bicom, também está conosco. Sérgio, bem-vindo, boa tarde. Você vê dessa mesma maneira? Você acha que é hora de reonerar os combustíveis? Boa tarde, professor Edmar. Eu concordo com a posição do professor Edmar. Eu acho que o momento é esse realmente para fazer a reoneração. Lembrando de que a desoneração ela foi assinada por uma medida provisória no governo passado, no segundo semestre do ano de 2022, com a previsão de retorno dos impostos para 1º de janeiro de 2023. Então, existia aí essa previsão de receita para vencermos aí o ano de 2023, considerando as receitas vindas do PIS e COFINS e da CID também sobre a gasolina e também do óleo diesel. O governo atual já julgou aí a diesel e GLP para o final do ano, para dezembro de 2023, e fez essa postergação de 2 meses, de forma que a reoneração acontecesse só a partir do dia 1º de março. A gente tem que lembrar que a energia, de um modo geral, em especial o petróleo e seus derivados, tem um impacto muito grande na economia de um país como um todo, né? E não só da questão das receitas, a questão da inflação, mas é um fator muito, muito importante. A gente tem que considerar também que os combustíveis fósseis são tributados no mundo inteiro e devem continuar sendo tributados. Essa desoneração ela causou um desequilíbrio entre o combustível fóssil, que é a gasolina, e o seu concorrente natural, que é um combustível de fonte renovável, que é o etanol hidratado, e que, como foi colocado aí há pouco pelo Rodrigo, os produtores de etanol estão reclamando, com razão, uma vez que o etanol hidratado perdeu competitividade com essa desoneração do combustível fóssil, que é a gasolina, né? Lembrando que... Mas a compensação não foi suficiente,
porque naquela medida provisória teve uma compensação para o etanol também, dada essa, digamos, competitividade maior que a gasolina ganharia, não houve? Perfeito, mas só para você ter uma ideia, o retorno do PIS e COFINS sobre a gasolina e o etanol, agora a partir de quarta-feira, dia 1º, aumentaria o preço da gasolina em 69 centavos por litro. Sobre o etanol, esse acréscimo, né, do PIS/COFINS, tanto da parcela do produtor quanto do distribuidor, somado, daria somente 24 centavos por litro. Então, essa diferença colocaria de novo o etanol no jogo. Então, eu sou favorável, sim, ao retorno da tributação, como previsto originalmente. No entanto, acho que é razoável que seja escalonado, como a gente tem escutado aí se falar dessa possibilidade de escalonamento do retorno. Isso é possível, não sei ainda qual é a solução, ouvi agora há pouco algumas matérias aí na mídia falando que o governo já decidiu que vai escalonar, mas na mesma matéria fala também de que vai ser preservado os 28 ou 29 bi de receita ao longo do ano de 2023. Então, para mim, ainda não está muito claro, mas eu endosso aí a posição do professor Edmar e acho que deve ser feito, sim, a reoneração. Agora, se for escalonado, é melhor porque não tem um impacto tão grande sobre o consumidor, principalmente o consumidor da classe média, que é quem utiliza em grande escala aí o combustível gasolina. Tá, mas senhores, vamos pegar alguns fatos porque eles são importantes. O governo está querendo fazer caber tudo, responsabilidade fiscal, gastos maiores por parte do Estado, aí fala em reonerar os combustíveis, mas isso pode gerar inflação, inflação compromete o crescimento da economia, além de corroer o poder de compra dos salários, inclusive do Auxílio Brasil de R$600, que foi exatamente um parto gigantesco lá no ano passado e depois também durante a transição, que foi muito além para manter os R$600. Mas vamos lá. Nós tivemos um crescimento da arrecadação no ano passado, apesar da redução dos impostos sobre os combustíveis. Só a arrecadação federal chegou a 8,18% de alta, foi acima da inflação, bem mais do que 2 pontos acima da inflação. E com isso eu tive uma retomada da economia, ou seja, a arrecadação saudável de impostos, que é com crescimento econômico. Como é que eu coloco isso nessa ideia de reoneração nesse momento? Porque eu tenho hoje uma previsão de inflação maior no país, uma previsão de crescimento menor no país, além do que eu tenho um clima ruim para investimento no país. Como é que eu coloco isso tudo agora com essa possível reoneração? Ela pode ser justa por um aspecto, mas ela pode criar um monstro muito maior. Edmar, eu começo contigo, por gentileza. Tá certo. Olha, então, assim, primeiro que esses 8% de arrecadação, né, ano passado, em parte se deve à inflação, 5,7%, nós tivemos um crescimento de 3% da economia. Então, dá exatamente os 8% de crescimento na tributação, então, um crescimento esperado, né? Para esse ano, o crescimento econômico vai ser menor, né? Agora, nós estamos num momento crucial, nós estamos no início do governo, de um novo governo, onde se foi retirado, né, o teto de gastos, que era a âncora fiscal que nós tínhamos anteriormente. Nós não temos ainda uma nova âncora fiscal. Há uma desconfiança muito grande do mercado em relação a qual vai ser essa âncora fiscal, e isso está afetando o nosso principal preço. Eu insisto, o principal preço da economia não é a gasolina, não é o diesel. O principal preço da economia é o dólar. Se o dólar subir, não há como segurar a inflação. Então, é muito importante estabilizar as expectativas com relação à questão fiscal do país, acalmar o mercado e para isso, eu acho que o momento não é de estender a desoneração. Eu acho que o governo tem que ter muito mais medo da desancoragem fiscal, né, das expectativas que estão desalinhadas em relação à questão fiscal, do que medo do impacto dessa reoneração do diesel, no caso da gasolina, né, na inflação. Então, o que causa mais inflação é o dólar. Então, eu acho que se a gente focar nesse problema e passar a mensagem correta de que há responsabilidade fiscal, de que o governo está preocupado com a arrecadação e que o preço e os impostos dos combustíveis fósseis, né, como sempre foram importantes na arrecadação, eu acho que essa mensagem ela vai dar mais resultados positivos para a inflação e para a economia do que o contrário.
Sérgio, eu acabei de receber a informação de que realmente a reoneração deve ocorrer, seria maior para a gasolina. A gente não tem detalhes, tá? O governo está, nesse momento, não está sendo muito claro. Mas a gente está com uma apuração de bastidor aqui de que a reoneração deve voltar a acontecer sim a partir do dia 1º, com uma alíquota maior sobre a gasolina e menor sobre o etanol. Ou seja, já não cabe aquele discurso de combustível fóssil e não fóssil, porque aí tem que fazer o que com o diesel? Mas o diesel tem a questão do impacto sobre o transporte de cargas no país, que é movido... na sua maioria, a matriz transportadora brasileira é movida a diesel e movida a caminhão. Mas, de novo, sobre os aspectos do crescimento que se conseguiu na economia, num momento muito mais duro da economia do ano passado, que a gente tinha uma guerra sem nenhum sinal do que poderia acontecer. Você ainda acha que a remuneração é adequada no momento em que o país tem drama para crescimento econômico esse ano, ameaça de inflação maior, essa desestabilização das contas públicas vem muito mais do espírito do governo de gastar mais do que arrecada, e não porque ele está deixando de arrecadar aqui ou ali. Eu tenho que levar em conta também o perfil do governo que mudou. Olha, eu acredito que uma coisa que não foi falado aqui ainda, que acho que é muito importante na economia e na governabilidade, é a questão da previsibilidade. Estava prevista a reoneração a partir do 1º de janeiro de 2023. O governo aí conseguiu postergar isso por mais de 2 meses, no caso da gasolina e do etanol, mas existe essa preocupação realmente, eu acho que é uma preocupação legítima, né, de que você tenha uma receita preservada de forma que tenha sustentabilidade durante o ano de 2023. Então, sem dúvida que poderá haver impacto, certamente haverá impacto na inflação, mas eu acho que a previsibilidade, a gente tem que preservar essa previsibilidade. Eu acho que isso é que traz confiança para que os investimentos aconteçam. Essa variação de tomadas de decisão com muita frequência, mudando a regra do jogo ao longo do jogo, eu acho que isso é o pior sinal que pode existir para um investidor. Tá, vamos lá. Eu tenho mais 2 minutos, Edmar. Eu queria só um comentário final seu, porque tem um outro detalhe aqui. Eu apurei isso aí, eu queria ouvir também. Deve realmente acontecer de forma escalonada essa reoneração, mas vai ficar, digamos, entre álcool combustível, ou seja, etanol e gasolina. O diesel parece que continua com a regra de até o final do ano. E aí, porque, claro, tem um impacto, sobretudo numa categoria que politicamente é muito forte também, que são os caminhoneiros, além de ser a matriz transportadora brasileira. Tem 1 minuto, por favor, Edmar. Eu acho correto você reonerar a gasolina e não o diesel, porque nós, ao desonerarmos a gasolina e o diesel, a gente criou uma situação inédita no país, que é ter gasolina mais barata que diesel, né? E isso, vamos dizer, antigamente o diesel era mais barato, inclusive havia um subsídio cruzado, né, que foi eliminado, e eu não acho justo, né, que o diesel, que que é a âncora de toda a nossa matriz de transporte, seja, vamos dizer assim, mais caro do que a gasolina. A gasolina é um produto que deve suportar uma carga tributária maior, então a gente está corrigindo uma distorção, né, que é colocar a gasolina num patamar de preço mais elevado do que o diesel, né? Claro, eu acho também taxar menos o etanol, né, é correto, porque esse governo tem todo um discurso de transição energética, de priorizar os combustíveis renováveis, e eu acho que faz sentido esse tipo de política tributária. Edmar de Almeida, Sérgio Souza de Araújo, muitíssimo obrigado pela participação aqui no programa. Boa tarde aos senhores, hein?